Quanto vale enfrentar um líder político? Até onde você iria para servir de oposição a um governo conhecido por seus meios violentos de combater os seus inimigos? Alexei Anatolievich Navalny decidiu que não ia se calar e seria líder de um movimento que exporia desvios gigantescos de verbas e corrupção interna do governo de Vladimir Putin. Aonde isso iria levar Navalny? Como isso reverberou na sociedade russa? E os detalhes do documentário que foi produzido sobre o ativista político é o que falaremos hoje, aqui no Investigação Criminal Sérias. É um documentário muito bom, muito interessante, porque, como eu falei, é a história sendo contada enquanto ela acontece, né? Eles têm uma linguagem que é muito interessante, que é do documentário contemporâneo, que parte das imagens vem espontâneas, ou seja, eles conseguiram filmagens de celular de pessoas que estavam nos voos, de pessoas que estavam nas ruas naqueles momentos, imagens de apoiadores do Navalny enquanto ele discursava e mesmo imagens de emissoras que vão contra o Navalny. Então você tem uma linguagem multimídia muito interessante no documentário, que é muito do que a gente tem hoje e que mostra o quanto a informação hoje ela pode ser manipulada, mas ela também pode utilizar o mesmo meio que manipula, pode ser o lugar que a gente encontra a informação sem manipulação. Se não fossem as redes sociais, se não fossem as mídias autoproduzidas, o Navalny jamais teria como ser esse opositor tão forte contra o governo Putin, que é um movimento democrático, um governo autoritarista, né? E tem esse local agridoce, que o documentário começa perguntando o que o Navalny quer deixar de mensagem para a população russa, e ele no começo fala, não vou falar isso porque vai ficar parecendo em memória, uma coisa mórbida. Então, hoje, né, pensando 2 anos depois, agora é em memória, e a mensagem que ele deixa no fim do documentário é lembrando as pessoas que você nunca deve desistir de se expor e de atacar aquilo que está errado, porque o mal só vence quando o bem desiste de lutar. Então a gente vai contar a história do Alexei Anatolievich Navalny. Ele nasceu em 4 de junho de 1976 em Moscou, na Rússia. Ele começa tendo uma base familiar muito simples, por conta até da família do pai. Ele vai morar numa região que posteriormente vai ficar conhecida por conta do ataque nuclear de Chernobyl, da explosão, do acidente nuclear, né, que é quando a família do pai dele, inclusive, tem que sair de Chernobyl. Então ele tem um momento da história dele que se passa ali naquela região, mas depois ele vai estudar, se formar e ter toda a base dele em Moscou, na Rússia. Ele se forma advogado, e é depois que ele se forma advogado que ele começa, na verdade, a flertar com o meio político. Eu digo flertar porque, na verdade, o que acontece é que as pesquisas dele como advogado começam a apontar uma crise de corrupção no meio de empresas estatais russas. E aí ele abre um blog, na época, o Rospil.net, onde ele começa a denunciar esses esquemas de corrupção, de desvio de verbas, e é quando ele começa a chamar a atenção de maneira negativa para ele, mas positiva para a população, porque o governo de Vladimir Putin começa a tê-lo como um algoz, como um inimigo, né? Esse movimento que ele começa com o blog acaba se tornando depois uma unidade de ativismo político que se torna o principal movimento que vem em oposição ao governo de Putin. Então, quando ele estabelece esse local, essa frente de oposição, é quando ele se torna o inimigo número 1 do principal governante daquela região, e é onde ele começa a ameaçar, na verdade, a acusar o Putin de estar fazendo um governo czarista, que seria um governo onde ele privilegia contatos e desvia verbas sem que o povo saiba, para benefício próprio. A evolução política de Alexei Navalny ao longo dos anos é marcada por uma transformação significativa em suas ideologias e estratégias. Inicialmente, Navalny era conhecido por suas opiniões nacionalistas e participação em manifestações xenófobas. Precisa ficar claro que ele flertou com a extrema-direita e durante sua campanha para a prefeitura de Moscou em 2013. E adotou uma retórica anti-imigração que alienou muitos de seus críticos. No entanto, conforme ele se aprofundou na política e se tornou um ativista mais influente,
Navalny passou a adotar uma abordagem mais inclusiva e democrática. Ele reconheceu a importância dos direitos humanos e da justiça social, distanciando de suas visões nacionalistas iniciais. Navalny começou a enfatizar a necessidade de um governo transparente e responsável, e sua luta contra a corrupção se tornou o ponto central de sua agenda política. Ele utilizou as redes sociais e plataformas digitais de maneira eficaz para expor esquemas de corrupção e mobilizar uma base de apoiadores cada vez maior. A criação de sua fundação anticorrupção, a FBK, e o lançamento do site rosspill.net foram marcos importantes em sua carreira, revelando fraudes em larga escala, envolvendo figuras do alto escalão do governo russo. Sua constante exposição de irregularidades no governo e sua coragem de enfrentar Vladimir Putin fizeram de Navalny um símbolo da oposição russa. Exatamente por ter de se posicionar frente a esse governo atual que está na Rússia, ele começou a entender que o diálogo político não poderia ser tão extremista, que ele precisaria ouvir a população em sua pluralidade. Então, ele é o tipo de pessoa que, se a gente pega o que ele se manifestava em 2013, vai quase que oposto ao que ele discursava em 2020, por exemplo, porque ele mesmo começou a mudar o discurso, mudar o ponto de vista. Se isso era um movimento político, se isso era uma maneira de ele se popularizar, não é o que convém aqui ao caso. O que convém é que ele se posicionou de uma maneira muito afrontosa e direta contra o governo do Putin, né? E isso fez com que ele começasse a ser não somente preso diversas vezes, porque é um movimento muito comum do governo do Vladimir Putin, que é procurar brechas de mesmo implantar informações ou sugerir que a pessoa está sendo corrupta, que a pessoa está fazendo desvio de impostos, para que essas pessoas, esses algozes do governo sejam presos. Então ele começou a ser preso frequentemente por essas brechas, né? Isso sim é o que constrói quem era o Navalny na opinião pública daquele momento, um opositor direto, e na mídia, que é uma mídia que é notoriamente subsidiada e apoiada pelo governo russo, ele começou a ser colocado como esse homem de caráter duvidoso, esse homem que se envolvia com coisas ilícitas. E por quê? Porque ele estava abertamente dizendo: o governo Putin é corrupto, desvia verbas e está usando o dinheiro das pessoas para benefício próprio. Navalny se tornou um símbolo da resistência devido à sua coragem em desafiar diretamente Vladimir Putin e seu regime, sua habilidade de comunicar de forma clara e carismática com o público, juntamente com o seu compromisso com a transparência e a justiça, fez dele uma figura carismática e respeitada entre os opositores do governo. Navalny foi capaz de mobilizar grandes protestos em toda a Rússia, desafiando a repressão governamental. Navalny não apenas denunciava a corrupção, mas também apresentava propostas políticas concretas e se candidatava a cargos públicos, incluindo a prefeitura de Moscou e a presidência. Suas campanhas eleitorais, apesar das restrições e impedimentos legais, ajudaram a consolidar sua posição como principal líder da oposição. Para evitar a repressão direta, a equipe de Navalny descentralizou suas operações. Muitos membros-chave da equipe operaram a partir do exterior, onde estavam relativamente seguros das ações repressivas do governo russo. Isso permitiu que continuassem seu trabalho sem interrupções significativas. A equipe manteve uma rede de colaboradores anônimos dentro da Rússia. Esses colaboradores forneceram informações e conduziram investigações locais, muitas vezes assumindo grandes riscos pessoais. A anonimidade e o uso de pseudônimos ajudaram a proteger a identidade dessas pessoas. A equipe investiu pesadamente em medidas de segurança digital para proteger suas comunicações e dados. A mobilização de massa ajudou a manter a pressão sobre o governo.
A transparência nas investigações aumentou a credibilidade da equipe ao publicar documentos, vídeos e outros materiais de apoio. Eles conseguiram demonstrar a veracidade de suas alegações de corrupção e má administração, o que ajudou a ganhar a confiança do público. A equipe de Navalny colaborou com jornalistas e organizações internacionais, como a Bellingcat, para realizar investigações independentes. Essas parcerias forneceram recursos adicionais e ajudaram a internacionalizar as denúncias contra o governo russo, atraindo mais atenção global. Então, o documentário Navalny, que é produzido pela HBO Max, é um documentário que acompanha de perto a vida do Navalny desde antes do principal ataque que ele vai sofrer no auge da pandemia ali em 2020. Tá? A gente começa a acompanhar alguns meses antes, porque ali o Navalny já havia sofrido um primeiro ataque que a gente vai comentar aqui hoje, que foi com uma bomba química que jogaram no rosto dele, um produto químico que deixou ele inclusive com uma perda considerável da visão de um olho. E depois desse ataque, que foi na sede do centro de ativismo dele, ele vai se refugiar em outros países. Ele passa um tempo na Sérvia, passa um tempo depois na região da Tchecoslováquia. Ele vai viajando, né, procurando refúgio, até que ele decide voltar quando o Putin começa a sugerir que ele se acovardou. Importante a gente mostrar e falar que o documentário deixa bem claro que o Putin nem sequer citava o nome do Navalny, tamanha a rixa, tamanha a briga entre os dois, né? E que do lado contrário o Navalny usava isso como divulgação de si mesmo, provando, olha, vocês podem ver que eu sou realmente um medo para o governo atual, uma vez que ele nem o meu nome cita de tão receoso que ele está. Né? E o documentário vai acompanhar então esse movimento do Navalny de popularização. A gente vê através do documentário que essa popularização veio principalmente por conta do uso de mídias sociais. Então o Navalny faz algo que o governo russo não se faz muito uso, porque ele tem uma certa aversão, que é a esse acesso facilitado aos meios de comunicação. Então, enquanto o Putin utiliza de emissoras estatais, o Navalny vai utilizar de TikTok, de YouTube, Instagram, para começar a divulgar. E os vídeos dele, especialmente no YouTube e no TikTok, começam a viralizar. Vídeos esses que vão expor o desvio de verbas, a corrupção do governo Putin e o quanto de dinheiro estava sendo gasto naquele momento em cima das propostas de guerra do governo. Então ele vai se colocando numa posição anti-invasiva em cima de todo esse conflito que a gente está até hoje sofrendo, né, especialmente nessa região, tanto da Sérvia, Síria, todas essas regiões em volta do que seria antigamente a região soviética, e que a gente sabe que o governo Putin se coloca num local de tomar aqueles lugares para si, e ele vai mostrando através dos documentários que ele mesmo produz no YouTube, antes produzidos na Rússia e depois produzidos nesses outros países. O que a gente vê também no documentário que ele coloca sempre essa questão das ambições do Navalny. Por que ele estava fazendo aquilo? Esse, para mim, é o ponto mais interessante do documentário, porque ele poderia ser um documentário chapa branca. Né? O que seria o chapa branca, para quem não conhece o termo? É quando um produto é feito já apoiado em uma opinião, apoiado em defender um ponto de vista. O documentário do Navalny, apesar de mostrar esse homem como um ativista e opositor do governo, ele também questiona o Navalny sobre essas questões de você já apoiou movimentos nacionalistas que flertavam com o racismo e o nazismo, né? E ele assume, ele fala sim, eu já tive contato sim com essas pessoas, não vou negar, e ele reconhece que ele, na verdade, se comunicou com todas as frentes possíveis que iam contra o governo Putin. Então ele se põe num lugar que não é de santo, eu sou um bonzinho. O que ele coloca é que eu sou um cidadão que não é a favor do governo atual. E é através desse movimento de afronte que vai se inflamando a opinião pública, e ele vai se tornando de fato, como o documentário mostra, um perigo para o governo do Putin. As conversas que antes eram limitadas a círculos políticos e acadêmicos tornaram-se tópicos de debate comum entre cidadãos, fortalecendo a conscientização e o engajamento cívico. As tentativas de silenciar Navalny, incluindo prisões, agressões físicas e o envenenamento,
reforçaram a percepção de que o governo não apenas tolerava, mas também protegia os corruptos dentro de suas fileiras. Alexei Navalny foi envenenado enquanto estava a bordo de um voo da Sibéria para Moscou. O voo teve que fazer um pouso de emergência em Omsk, onde Navalny foi imediatamente hospitalizado. Durante o voo, Navalny começou a se sentir mal, gritando de dor e eventualmente perdendo a consciência. Ele foi levado às pressas para um hospital em Omsk, onde entrou em coma. Médicos russos inicialmente negaram a presença de veneno em seu sistema, alegando que a condição de Navalny era causada por distúrbios metabólicos. Após intensa pressão internacional e dos familiares de Navalny, especialmente de sua esposa, Yulia Navalnaya, ele foi transferido para o Hospital Charité em Berlim, na Alemanha, em 22 de agosto de 2020. Lá, os médicos confirmaram que Navalny havia sido envenenado com um agente neurotóxico do grupo Novikov, um composto químico desenvolvido pelos militares russos. A União Europeia condenou veementemente o envenenamento e exigiu uma investigação transparente. Vários países da União Europeia, liderados pela Alemanha, tomaram uma postura firme contra a Rússia, pedindo sanções e ações diplomáticas em resposta ao incidente. Na Alemanha, a chanceler alemã Angela Merkel foi uma das primeiras a condenar o envenenamento, descrevendo-o como uma tentativa de assassinato. A Alemanha desempenhou um papel crucial ao tratar Navalny no Hospital Charité em Berlim e ao liderar os esforços para pressionar por uma investigação internacional. Os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump e posteriormente de Joe Biden, também condenaram o envenenamento. O governo Biden, em particular, adotou uma postura mais dura, impondo sanções contra indivíduos e entidades russas ligadas ao incidente. O Reino Unido, que já havia lidado com incidentes semelhantes, como o envenenamento de Sergei Skripal, também condenou o ataque e apoiou sanções e medidas diplomáticas contra a Rússia. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, denunciaram o ataque e exigiram a libertação de Navalny. E uma investigação imparcial. A Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAQ, também esteve envolvida na análise do agente neurotóxico usado no envenenamento. Como resposta ao envenenamento de Navalny, muitos países ocidentais impuseram novas sanções à Rússia. Essas sanções visavam indivíduos específicos, incluindo oficiais do governo e agentes de segurança, bem como setores econômicos importantes. A Rússia enfrentou o maior isolamento diplomático após o envenenamento de Navalny. O incidente reforçou a percepção de que o Kremlin estava disposto a usar meios extremos para silenciar críticos e opositores, prejudicando ainda mais a imagem internacional do país. Depois que ele passa por todo esse processo, na verdade, de desintoxicação e recuperação do corpo, todo mundo acha que ele nunca mais vai querer pôr os pés na Rússia, e é onde ele decide que ele vai voltar na Rússia, e aí começa esse momento final do documentário. Para quem não assistiu, vá assistir primeiro, porque agora vem o spoiler, que é esse movimento esse voo de retomada dele na Rússia, a aclamação popular, as pessoas começam a ir para o aeroporto, querer recebê-lo, e nisso a polícia russa vem com um movimento extremamente agressivo de começar a prender qualquer manifestação. Foram presas milhares de pessoas, veja, eu não falei centenas, milhares de pessoas que estavam simplesmente lá para dar as boas-vindas para o Navalny, né? No voo, a gente vê dentro do voo eles filmando que o voo fala que não pode pousar porque está tendo um tráfego aéreo intenso e que vai pousar em outro aeroporto da Rússia.
Obviamente um movimento para despistar os cidadãos que apoiam, os apoiadores do Navalny, de recebê-lo. Quando ele desce na Rússia, ele é automaticamente preso. E o motivo pelo qual o governo russo encontra de prendê-lo seria de acordo com o governo, porque em 2014 ele tinha sido preso naquelas ameaças de erro de impostos, etc., e que ele tinha burlado a condicional. E aí ele vai preso por conta desse movimento, e aí eles utilizam de todo esse alarde para acusá-lo de líder de extremismo político. E líder de extremismo político tem leis na Rússia que condenam essa pessoa como um algoz do governo, e ele é sentenciado a 19 anos de prisão. A partir desse momento, Navalny começa a pipocar de prisão em prisão, quase como se fosse para despistar ele do contato com os próprios advogados, que passam meses sem saber onde o próprio cliente está. O documentário ele vai até 2022, que é quando o Navalny faz uma greve de fome, que quase morre no presídio, para acusar que ele está sendo maltratado, que eles estão fazendo tortura de privação de sono e que não estão dando a ele tratamento médico básico. Ele tem uma hora que ele tem gripe e nem mesmo medicamento para gripe dão para ver se ele piora. Então, através da greve de fome é que ele consegue voltar para um presídio minimamente aceitável de tratamento ali, e o documentário vai mostrar até este movimento. O documentário também vai mostrar algo muito importante, que é o vídeo de vingança, isso é uma coisa que o documentário ele fala, mas não dá tantos detalhes. Eu queria trazer esses detalhes para a gente saber, que o documentário cita que quando ele foi preso, a equipe dele lança um vídeo que é acessado milhões de vezes, milhões de visualizações em horas, mas não cita o conteúdo do vídeo. O que é o conteúdo do vídeo? Como a gente não fala russo, a maioria de nós, o documentário que ele produz com a equipe dele vai mostrar que o Vladimir Putin tem um palácio que custa cerca de 7,2 bilhões de reais, comprado com dinheiro público, comprado em terras militares russas, ou seja, um terreno que ele nem precisou nem pagar para fazer aquele palácio. E ele traz comprovações, documentos que comprovam isso. Então foi esse documentário que ele produziu, enquanto ele estava preso, e aí vem a parte que o documentário, para mim, é a grande cena do documentário, é ele passando trotes, porque eles pegam uma lista de possíveis funcionários do governo Putin que o envenenaram. E ele começa a passar trotes para essas pessoas para descobrir. Ele finge que ele é um chanceler do Ministério de Defesa, que precisa entender por que o Navalny não morreu. Então ele mesmo tá ligando para perguntar por que eu não morri, só que ele tá se passando por outra pessoa. Então essa ligação ele fica, eu queria saber o que aconteceu para o nosso plano não ter dado certo. E um funcionário descreve em detalhes, olha, o que vocês pediram pra gente foi para colocar o Novichov na calça e nas roupas íntimas dele quando fossem pra lavanderia, a gente fez isso, conforme foi pedido pelo chanceler. Então eles gravam toda essa ligação onde esse capataz dá com a língua nos dentes e decidem divulgar essa ligação e toda essa imagem gravada que a gente vê no documentário um dia depois do Putin dar um depoimento dizendo que não tem nada a ver com esse ataque, que se ele quisesse matar alguém, ele mataria de uma maneira mais eficiente, que seria burrice dele matar com o Novichov. E aí logo no dia seguinte eles divulgam esse vídeo onde esse funcionário confessa tudo. Funcionário, inclusive, que está desaparecido até hoje. Esse vídeo não só expôs a corrupção em níveis superiores do governo, mas também reforçou a credibilidade de Navalny como um vigilante incansável da corrupção. Em agosto de 2023, Navalny foi condenado a 19 anos de prisão, sob a acusação de incitar represálias extremistas. Essa condenação marcou um ponto crítico na sua trajetória, já que a sentença prolongada e as alegações de extremismo pareciam ser uma tentativa desesperada do governo de neutralizar permanentemente a ameaça representada por Navalny. A reação internacional foi de choque e condenação, aumentando a pressão sobre o governo russo. A morte de Alexei Navalny, uma figura central na luta contra a corrupção e o autoritarismo na Rússia, tem profundas implicações para o movimento de oposição no país. Seu falecimento, ocorrido em circunstâncias suspeitas enquanto estava sob custódia, representa não apenas uma perda trágica para os defensores da democracia, mas também um ponto de inflexão que pode remodelar a resistência contra o regime de Vladimir Putin.
No entanto, a morte de Navalny também pode intensificar a repressão por parte do governo russo. O Kremlin, vendo o perigo de um movimento fortalecido, pode adotar medidas ainda mais severas para suprimir qualquer forma de dissidência. A morte de um líder tão preeminente pode servir como um aviso para outros ativistas e opositores, desmotivando alguns e aumentando o medo de represálias brutais. A vigilância, as prisões arbitrárias e as leis repressivas podem se intensificar. A comunidade global, já ciente das práticas repressivas do Kremlin, provavelmente aumentará suas críticas e sanções. Governos e organizações de direitos humanos podem intensificar suas campanhas para pressionar a Rússia a respeitar os direitos humanos e as liberdades políticas. O documentário acaba nesse momento porque é filmado até 2022. Em 2024, mais ou menos ali na semana de 16, 17 de fevereiro, é quando nós recebemos a notícia através do Reuters que o Navalny foi encontrado morto no presídio, depois de ter, segundo os funcionários do presídio, depois de ter feito uma caminhada, ele teve um mal súbito e morreu. É importante a gente salientar que uma semana antes a mãe do Navalny visitou ele no presídio e disse que o filho gozava de plena saúde, estava muito bem corado, não tinha nenhum traço de doença ou qualquer. Ele era um homem muito saudável. A gente vê no documentário ele correndo na neve, ele era um homem muito atlético, né? E teve esse mal súbito que até agora nada foi explicado. O curioso é que ele tem o óbito dele um mês antes, exatamente um mês antes das eleições presidenciais, onde ele poderia estar dando apoio a um candidato que poderia ser à frente contra o Putin, que esse candidato acabou saindo da corrida presidencial, né? São muitas coincidências, ele morre um mês antes, o candidato dele sai e agora, nessa última semana de março, na semana de 17 de março, nós tivemos a vitória do Vladimir Putin novamente, que fica até 2030 no governo. Embora a morte de Navalny tenha sido relatada como súbita, é essencial obter uma confirmação clara da causa da morte através de uma autópsia independente. Quais foram os fatores exatos que levaram à sua morte? A necessidade de uma análise detalhada para descartar ou confirmar qualquer envenenamento ou outro tipo de intervenção externa. As condições de detenção de Navalny nos dias e semanas que antecederam sua morte precisam ser rigorosamente investigados. Ele estava recebendo os cuidados médicos necessários? Houve alguma negligência ou maus-tratos que poderiam ter contribuído para sua morte? Qual foi a resposta das autoridades prisionais quando Navalny começou a passar mal? É crucial investigar se houve envolvimento de terceiros, incluindo agentes do governo ou outras partes que poderiam ter desempenhado um papel na morte de Navalny. Isso inclui investigar possíveis conspirações ou tentativas de silenciamento deliberado. A condução de uma investigação transparente e independente é fundamental. Quem está conduzindo a investigação? Estão sendo seguidos padrões internacionais de imparcialidade e rigor? A transparência da investigação é essencial para garantir que a verdade venha à tona para restaurar a confiança pública. Os jornalistas, investigadores e familiares de Navalny têm acesso completo às informações e evidências relacionadas à sua morte? O governo russo está cooperando plenamente com as investigações, permitindo acesso irrestrito a todos os documentos e registros relevantes? A maior lição deixada por Alexei Navalny é a importância da coragem moral e da resiliência na luta contra a injustiça e a opressão. Sua trajetória demonstra que enfrentar um regime autoritário exige uma coragem extraordinária e uma determinação inabalável. Navalny desafiou o governo de Vladimir Putin com ações concretas, expondo a corrupção em níveis superiores do governo russo, mesmo sabendo dos riscos pessoais que enfrentaria. Sua capacidade de se levantar
após cada queda e continuar sua luta é um testemunho poderoso da resiliência. Ele mostrou que a persistência pode eventualmente superar a repressão e que a transparência é uma arma poderosa contra a opressão, ajudando a mobilizar e unir pessoas em torno de uma causa comum. Navalny também destacou a importância da verdade e da mobilização na era digital. Ele foi pioneiro no uso das redes sociais e da tecnologia para disseminar informações e engajar as massas, demonstrando que a tecnologia oferece uma alternativa poderosa quando os meios de comunicação tradicionais estão controlados por regimes autoritários. Sua capacidade de inspirar e unir pessoas ao redor de uma causa sublinha a importância de líderes que podem mobilizar esperança e ação coletiva, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Além disso, Navalny mostrou que a solidariedade internacional pode desempenhar um papel vital na luta contra a opressão, ressaltando que a busca pela justiça é uma causa global que transcende fronteiras.